eu coloquei como tema o nome Questões Variadas e vocês vão poder constatar o seguinte. A primeira questão é uma questãozinha sobre interpretação de texto. Deixe-me acompanhar aqui pela apostila, que tem uma questão que eu quero fazer uma observação. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, está na página 24, volume 5. Acerca do parágrafo abaixo, assinale a opção correta. Aí tem um pequeno parágrafo retirado de uma das redações de vocês. Não importa de quem seja o texto. Tá? Um aluno, um de vocês, na redação, colocou isso. A busca pela beleza está cada vez mais frequente. A maioria das pessoas prefere investir mais na aparência física do que na própria saúde. Então, conforme vocês podem perceber, nós temos algumas considerações a fazer sobre essa questão. A letra A diz o seguinte, está claro para o leitor o lugar onde a busca da beleza é frequente. Vocês estão percebendo que não. Essa redação, para estar muito bem estruturada, o parágrafo, o aluno deveria ter dito assim, a busca pela beleza no Brasil, no Nordeste, no Ceará, na América Latina, no mundo. Eu não posso só dizer, a busca pela beleza está cada vez mais frequente. O corretor perguntaria, onde? Onde é que ela está com mais frequência? Tá certo? Então, a letra A está errada, não dá para nós marcarmos, porque ele diz, está claro para o leitor, o lugar onde a busca da beleza é frequente. Está falsa por isso, porque não está claro para o leitor. A letra B diz assim, a regência do verbo preferir está devidamente empregado. Essa questão também está falsa. O correto seria, a busca pela beleza no Brasil está mais frequente, pois a maioria das pessoas preferem investir mais na aparência física na própria saúde. Pessoal, o verbo preferir, eu digo, prefiro suco à Coca-Cola. Toda vez que vocês usarem o verbo preferir, não diga do que, é errado, tá? Eu digo, prefiro isto a aquilo e não do que aquilo. Que tem gente que diz assim no dia a dia, eu prefiro pão integral do que pão carioquinha. Não é prefiro pão integral do que, eu prefiro pão integral a pão carioquinha. Entenderam? Então, nesse parágrafo, o aluno errou. Porque ele diz que pessoas preferem investir mais na aparência física do que na própria saúde. Vocês risquem o do que e coloquem a, que está subentendido investir. Fica subentendido dizer que as pessoas preferem investir mais na aparência física a investir na própria saúde. Ficou claro isso? Por que está falsa? Letra C, o advérbio mais. Muita gente tem equívoco com o uso do mais, com i, e mas, sem o i. Vamos tirar essa dúvida? O mas, sem o i, ele é uma conjunção adversativa. Eu digo assim, está fazendo calor, mas estamos acostumados. É uma conjunção, não é mais, é mas, M-A-S. E quando é que eu uso mais? Quando eu dou ideia de intensidade. Quando eu digo, você é mais estudioso do que seu irmão. Você é mais. Tá certo? Então, vocês podem perceber que nessa primeira questão, o aluno usou nesse parágrafo, modelo, 2 vezes o advérbio mais. Vamos repetir.
A busca pela beleza está cada vez mais frequente. Ó, grifem o mais. A maioria das pessoas preferem investir mais. Grifem o segundo mais. A pergunta é a seguinte: o advérbio mais, em uso pela segunda vez, é obrigatório na afirmação. Vamos tentar tirar o segundo mais. Vamos ver se compromete o sentido da frase, se a frase fica sem nexo ou se ela permanece com o sentido que lhe é próprio. A busca pela beleza no Brasil está cada vez mais frequente. A maioria das pessoas preferem investir na aparência física na própria saúde. Esse segundo mais faz falta se eu tirar? Não. Então, quando ele diz o advérbio mais em uso pela segunda vez é obrigatório. Essa questão está falsa. Ele não é obrigatório. Eu posso retirá-lo da frase sem perda de significado. Tá certo? Letra D. A vírgula é o melhor conector para estabelecer relação de significados entre as partes que constituem o parágrafo. Não, essa questão é falsa, caberia um pois. Observe que está faltando uma coesão, um conectivo. Esse conectivo ficaria depois da vírgula. Vamos melhorar o parágrafo. Quando eu digo a busca pela beleza no Brasil está cada vez mais frequente, pois a maioria das pessoas preferem investir na aparência física a investir na própria saúde. Tá certo? Então, vocês estão percebendo que a vírgula sozinha, ela dá um quê de incompletude semântica. Incompletude significa dizer ideia incompleta. Semântica é de significado. Um pois depois da vírgula, certamente, tornaria esse parágrafo bem melhor. Letra E. Para o leitor, a insuficiência de dados no parágrafo, há ou não há? Sim, de modo a comprometer o entendimento do conteúdo evidenciado. Compromete nosso entendimento? Compromete que a gente não sabe onde é que essa busca desenfreada pela beleza está acontecendo. Por exemplo, no Irã não está tendo essa busca pela beleza, no Paquistão não está tendo isso, na China não está tendo isso, e em outros países do Oriente, tá? Então você percebe que a gente tem que dizer onde é que está havendo essa busca desenfreada, que no caso aí é no Brasil. A questão de cirurgias plásticas, de aplicação de silicone, etc. Então, tem falta existe falta de elementos? Existe. Então, todos vão marcar na primeira questão a letra E. Vocês perceberam que está faltando o conector pois, está faltando a regência correta do verbo preferir e está faltando localizar onde esse fato acontece. Tudo claro? Vamos para outra questão. Ela é a maior questão de todas. Tem assim, das opções seguintes, apenas uma apresenta claramente o conector que orienta o leitor qual parágrafo está sendo estruturado no texto. Assinale-a. Eu estou falando de conector porque muitas redações já melhoraram nesse quesito. Houve até quem tirasse 1000 na competência 4. Sempre que a gente vai iniciar o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o parágrafo da conclusão, devemos usar um conector. Ninguém pode esquecer isso, porque existe uma competência, eu uso o dedo para marcar o tamanho do parágrafo e logo a seguir eu uso uma expressão que na nossa última aula eu dei uma lista. E eu coloquei no volume 4, quais são os melhores conectores para eu iniciar o segundo parágrafo, para iniciar o terceiro, iniciar o quarto. Bem,
Vocês consideram que a letra A diz o seguinte: vamos supor que eu comece um parágrafo dizendo assim: entretanto é um conector de oposição. É quando eu vou dizer uma coisa e eu revelo outra. Por exemplo, se eu dissesse assim: fui ao cinema, vírgula, entretanto não assisti ao filme. Pessoal, quem vai ao cinema, via de regra, assiste. Por isso que eu usei o entretanto, porque eu quis mostrar uma ideia de oposição. Então, a letra A diz o seguinte: entretanto, cabe às autoridades a responsabilidade de solucionar a questão da criminalidade juvenil. Daí se entender que medidas urgentes e eficazes precisam ser postas em prática para promover ordem social, já que os fatos não têm mostrado isso no cotidiano dos brasileiros. Você considera que eu posso começar uma redação desse jeito? Que aí no parêntese tem dizendo que é o primeiro parágrafo. Não, eu não posso começar uma redação com entretanto, porque vocês acabaram de ouvir. Entretanto, é um conector de oposição. E se eu estou começando a redação, eu não estou me opondo a nada, que eu ainda não falei nada anteriormente. Tá certo? Então essa questão é falsa. Ninguém pode começar o primeiro parágrafo com entretanto. O segundo parágrafo, conforme vocês estão vendo, aí no slide tem portanto, na apostila tem então. Vamos substituir o então por portanto, para começar a letra B. Portanto, é o parágrafo de quê? Vamos, pessoal, me ajudem? Quando eu digo portanto, o corretor espera que eu vá fazer o quê? Concluir o texto. O aconselhável é deixar que a sociedade participe dessa decisão por meio de um referendo, a fim de que a posição da maioria possa estabelecer uma aceitação social, em vez de apenas os representantes do povo decidirem. Pessoal, aí está dizendo que é o segundo parágrafo. Eu posso fazer isso no segundo parágrafo? Não, eu não posso usar portanto no segundo parágrafo para começar, porque portanto é conclusivo, eu posso usar no quarto. Além do mais, eu não posso colocar ideias, a intervenção no segundo parágrafo. O segundo parágrafo é desenvolvimento. Eu vou discutir a minha tese. E vocês estão vendo que aí está sinalizando que é o segundo parágrafo. Está falso por isso. Eu não posso concluir, dizer o que é que tem que ser feito ainda no segundo parágrafo. Letra C. É necessário, pois, que as famílias sejam orientadas pelo governo por meio das mídias, a darem bons exemplos aos filhos, a fim de que eles não façam uso de bebidas alcoólicas na adolescência. Conclusão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando eu uso a conjunção pois dentro da frase, aí, como ela está, ela tem valor de portanto. Tanto é que eu já mostrei isso em textos passados. Eu posso trocar esse pois por portanto. Verifiquem. Quando eu digo é necessário, portanto, que as famílias sejam orientadas pelo governo. Quando eu jogo, portanto, dentro da frase ou pois, ele fica entre vírgulas. Tá certo? Esse parágrafo aí é o da conclusão? É. Essa opção aí é que é a verdadeira. Nós vamos marcar porque se pois, dentro da frase, entre vírgula, tem a função de concluir. E entre parênteses, no final da opção, tem dizendo isso. Pessoal, eu quero revelar que todas essas frases foram tiradas de redação de vocês. Eu estou aproveitando para montar o nosso material de maneira que ele fique o mais próximo possível de vocês. Bem, vamos ver por que a letra D está errada.
Outra questão que deve ser levada em consideração diz respeito ao modo como os pais conversam com seus filhos sobre religião ou praticam o hábito de frequentarem uma igreja com assiduidade. Assiduidade é com frequência. Pessoal, eu posso afirmar que esse parágrafo está bem localizado como o segundo? Não. Quando eu começo um parágrafo dizendo outra questão, está subentendido que no parágrafo anterior eu disse uma das questões, por exemplo, o segundo. Aí o terceiro é que diz outra questão. Todo mundo entendeu? Bem, esse parágrafo estaria perfeito se a localização desse fosse terceiro e não segundo. Está falsa por isso. E a letra E, de fato. Lembram que eu dei essa dica, que esse de fato, para começar o segundo parágrafo, é perfeito, porque ele é neutro, ele dá certo com qualquer assunto. O de fato e o em verdade. Quem quer começar o segundo parágrafo, ele é perfeito, tá? A discussão sobre a maioridade penal no Brasil tem sido muito divergente. E isso direciona as ações dos menores em condição de risco a caminhos mais tortuosos. Primeiro, eu posso começar um texto dizendo de fato? Não. Eu tenho que apresentar o tema para o leitor, mas eu não posso usar esse conector. Então, todos marquem a opção C na segunda questão, que ela é a verdadeira. Todas as outras opções possuem elementos que a tornam falsas, tá? Vamos dar uma pequena pausa para responder uma pergunta que me foi proposta. O entretanto e o entanto têm o mesmo significado? Se você puser no entanto, sim, mas só entanto não existe, tá? A pergunta que ele me faz é essa. O entretanto e o entanto não é o entanto, é no entanto. Tem o mesmo significado, sim. Eu posso dizer, fui ao cinema, no entanto, não assisti ao filme. Eu devo ter dormido, né? Porque eu estava lá e não assisti. Então, é nesse sentido. A expressão correta é essa, no entanto. Terceira questão. É uma questão que tira dúvida quanto essa diferença de texto dissertativo e texto dissertativo argumentativo. Professor, o que é um texto dissertativo? É aquele que tem por função só mostrar suas opiniões, só dizer o que você pensa. E o que é um texto dissertativo argumentativo? É quando você tem duas funções, de mostrar suas opiniões para os outros e tentar convencer o outro que está te ouvindo ou te lendo de que você está certo, de que suas opiniões são as melhores. Então a diferença é só essa. Texto dissertativo somente, eu só mostro o que eu penso. Eu não tenho função de convencer ninguém de que eu estou certo. E quando o texto é dissertativo argumentativo, eu tenho as duas funções. Mostrar minha opinião e convencer alguém de que eu estou certo. Então, a terceira questão fala sobre isso. Sobre o texto dissertativo argumentativo, assinale a opção verdadeira. Obrigatoriamente precisa ter título. Falsa. Está aí a redação do Enem. Redação do Enem, o título é facultativo, só coloca quem quiser. Agora, quem colocar título sabe que o título é contado como linha escrita. E o título tem que ser bem curto, na linha 1, começando do parágrafo, bem curtinho e não precisa de ponto final, não precisa. É facultativo. Agora, quem botar vai contar como linha escrita. Não é obrigado. Então, a letra A está falsa por isso. Letra B, é muito influenciado pelo gênero narrativo, é falso. Narração é contar a história para os outros. Narrar, aqui no Ceará, você se prepara para o S,
para a Unifor, que tem uma proposta que é narrativa. Para o Enem é só uma proposta dissertativa argumentativa. Então, a narração não influencia o texto dissertativo argumentativo. Narrar é você inventar uma história na hora do vestibular e contar um fato que aconteceu com você ou com outra pessoa. Isso é narrar, contar a história. E dissertar argumentativamente é você dar opinião sobre um fato atual e tentar usar estratégias para persuadir. Persuadir é convencer o leitor ou ouvinte de que você está certo, tá? Então, está falsa por isso. A narração não tem forte influência no texto dissertativo argumentativo. Letra C, estrutura-se por uma exposição de fatos sequenciados. Falsa. Quem tem essa estrutura de dar opinião, 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 é a dissertação sozinha, que é uma sequência de fatos sequenciados. Está falsa por isso. Letra D, molda-se na abordagem de um posicionamento pessoal acerca de um fato da atualidade, fundamentado com um criterioso mecanismo de persuasão verdadeiro. É essa daí. Quando eu falo em qualquer vestibular do Brasil que um texto que tem que ser elaborado é dissertativo argumentativo, isso implica dizer que eu tenho que fazer duas coisas no meu texto. Na introdução, mostrar o assunto sobre o qual eu vou falar e qual é a minha opinião sobre ele. Aí eu tenho 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento para discutir essa minha opinião. Por que é que eu acho isso? Tá? E a seguir, eu tenho que convencer o leitor de que as coisas são certas ou que são erradas. Tá? Por que é que eu penso isso? Então é a letra D de dado a correta. Vamos verificar por que razão a letra E está errada. Não possui o propósito de convencer o leitor de que as opiniões de quem redigiu o texto estão corretas. É falsa. O texto dissertativo argumentativo tem o propósito, sim, de convencer o leitor de que você está certo. E você quer forçar que o leitor pense igual a você. Se convença disso. Tá certo? Então, a terceira questão, letra D de dado. Vamos dar pausa para a resposta de 2 outras perguntas. É errado o uso de cada vez mais? Depende do contexto, mas via de regra não é errado não. É errado dizer a maioria das pessoas? Não. Porque quando você diz a maioria das pessoas, você está evitando generalizar. Por exemplo, naquele parágrafo introdutório, se você quisesse aqui dizer assim, a busca pela beleza no Brasil está cada vez mais frequente. A maioria das pessoas, aqui está corretíssimo, porque você não está generalizando. Agora, se eu dissesse as pessoas preferem investir, eu estaria dizendo que eram todas que investem mais na aparência física do que na psicológica. Agora, se eu digo a maioria das pessoas, eu quero dizer que é mais da metade da população. A maioria das pessoas é corretíssimo e evita até que você generalize. Isso é importante frisar. Outra, é errado dizer grande parte, também não. Grande parte evita você generalizar. Por exemplo, se eu digo assim, os jovens brasileiros são influenciados pela mídia. Quando eu digo os jovens brasileiros, escapa algum? Não, eu estou dizendo que todos. Aí se eu digo, grande parte dos jovens brasileiros são influenciados pela mídia. Eu estou evitando generalizar, está corretíssimo grande parte. E a última expressão é boa parte. Boa parte, grande parte, a maioria evita generalizar. Vocês devem evitar sim. Evitar generalizar, porque generalização é erro. Tá certo? Vamos para a quarta questão. Acerca do sinal indicativo da crase,
Marque a opção em que ele está empregado corretamente. Pessoal, aqui nós vamos ter 5 opções da crase. E eu queria que vocês aprendessem. Quem aprendeu, eu vou dar 10 regras da crase hoje. 5 na 4ª questão e 5 na 5ª questão. E eu tirei frasezinhas que vocês puseram no texto. E vocês vão melhorar expressivamente. Vamos lá. A primeira diz assim: os meses estão a passar velozmente em 2015. Essa questão está falsa. Não existe crase antes de verbo. Coloca a regrinha. Passar é verbo. Não tem crase antes de verbo. Não existe exceção. Toda vez que vocês estiverem estruturando uma frase e o a na frente dele tiver um verbo, você já sabe que não tem crase. Tá certo? Escreveram? Não existe crase antes de verbo. Vamos dar um exemplo que na nossa sociedade a gente vê com muita frequência. É a palavra a partir. Você passa numa avenida, aí tem uma faixa. Aí diz assim: abriremos a partir de segunda-feira. Não tem crase, porque partir é verbo. A partir, sem crase. Entenderam? Vamos para a segunda regra. Os meliantes não obedecem às leis que são estabelecidas na sociedade. Verdadeiro. O verbo obedecer, ele é bitransitivo, transitivo direto e indireto. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Obedecer a quem? Às leis. Vamos aprender uma regrinha geral para vocês entenderem? Vocês estão vendo que para ter crase tem que ter 2 coisas. A palavra na frente do a ser feminina e ser um substantivo. Antes de verbo não tem crase. A gente viu isso na opção A. Quem quiser acertar crase faz o seguinte. O nome dessa regrinha é chamado Regra Geral da Crase. Está escrevendo a redação? Você tem dúvida se tem crase ou não? Você olha, aqui está o a e na frente dele tem uma palavra feminina. Então já é um indício. Mas você tem que aprender o seguinte: se eu pegar essa palavra feminina e trocar por uma palavra masculina que tenha mesmo significado, e pedir no lugar do a, o ao, tem crase. Se pedir no lugar do a, o o, não tem crase. Vamos fazer. Na letra B tem: os meliantes não obedecem às leis. Circulam leis. Leis é palavra feminina? É. Leis é um substantivo feminino. Eu vou trocar leis por outro substantivo, só que é masculino. Na troca, se pedir no lugar do a, o aos, vai ter crase. Se eu dissesse assim: os meliantes não obedecem aos decretos que são estabelecidos na sociedade. Deu certo? Decretos é sinônimo de leis? É. Então tem crase, porque eu disse aos decretos. Tá certo? Peguem outro exemplo. Se eu digo assim, no colégio, escrevam, por favor, para aprender bem essa regra geral. No colégio, vírgula, que é um adjunto adverbial deslocado. No colégio, produzo redação. Produzo redação e levo à sala de redação. E levo à sala de correção. No colégio, produzo redação e levo à sala de correção. Grifem a sala. Sala é um substantivo masculino, feminino? Sim. Vamos trocar sala por um sinônimo de sala masculino. No colégio, produzo redação e levo ao laboratório para correção. Laboratório é masculino? É sinônimo de sala? É.
vai ter crase? Vai, porque eu botei ao. Sempre façam isso. O nome disso é regra geral da crase. Eu troco a palavra feminina por um sinônimo no masculino. Se pedir a preposição ao, terá crase sim. Tá certo? Eu fiz com esse exemplo e dei outro. Por que que a letra C está errada? Falou a todos sobre o problema pessoal. Aí tem 3 motivos para não ter crase. 3. Primeiro, todos é palavra masculina. Só existe crase diante de palavra feminina. Segundo motivo, o a está no singular e todos está no plural. Todo mundo aprendendo essa regrinha para escrever corretamente. Nas redações só tem crase a no singular, palavra feminina no singular. A no plural, palavra feminina no plural. Nunca, não existe nem exceção. Nunca haverá crase se o a estiver no singular e a palavra na frente dele no plural. Não existe crase. Tem que ser singular, singular ou plural, plural. Tudo claro? Terceiro motivo para não ter crase. Todos é um pronome indefinido. Não existe crase antes de pronome indefinido. Então aí são 3 motivos para não ter crase. Todos é uma palavra masculina. O a está no singular e todos está no plural. E o terceiro motivo, todos é um pronome indefinido. Tudo claro? Vocês aprenderam 3 regras agora. Vamos ver por que a letra D está errada. Irei a reuniões no próximo domingo. Por que não tem crase? Uma das regrinhas vocês já estudaram. Porque o a está no singular e reuniões está no plural. Para ter crase tinha que ser irei à reunião no domingo. Ou irei às reuniões no domingo. Porque quando o a está no singular e a palavra na frente dele está no plural, não tem crase. Porque fica com sentido genérico. O leitor não sabe que reuniões são essas. Quando eu digo, irei a reuniões no próximo domingo, são reuniões quaisquer. Pode ser da igreja, do clube, do colégio, sei lá, do meu time, tá? Da família, reuniões quaisquer. Então fica com sentido indefinido, por isso que nunca terá crase, o a no singular e a palavra na frente dele no plural. Vamos ver por que a letra E está errada. Meu amigo sempre escreve a redação a lápis. São 2 motivos. Lápis é masculino. Não existe crase antes de palavra masculina, é o lápis. E lápis é uma palavra que por si só já é plural, e o a está no singular. Tudo claro? Então vamos pegar outra questão de crase. Vamos aprender mais. Ainda sobre crase, continue marcando a opção que apresenta o uso devido do sinal gráfico. Letra A. Viajaremos a Paraíba nas próximas férias. Verdadeira. Vocês vão marcar aí e vão aprender essa regrinha. Toda vez que for com sentido de lugar, vocês façam isso, ó. Sentido de lugar. Vocês peguem a afirmação da ida e faça a volta. Se na volta der a preposição da, tem crase. Se na volta der a preposição de, sem crase. Vamos treinar? Viajarei a Paraíba. Vamos lá. Volto de ou da? Paraíba. Da. Por isso que tem crase. Se na volta der o de, não tem crase. Vamos treinar? Viajarei para São Paulo. Volto de São Paulo ou da São Paulo? De. Por isso que não tem crase. Alguns lugares vão ter, outros não. Vamos de novo. Viajarei a Roma. Volto de Roma ou da Roma? De, sem crase. Se eu dissesse viajarei a Curitiba, eu volto de Curitiba ou da Curitiba? De, sem crase.
tá? Vamos ver outra expressão que eu possa colocar. Se eu dissesse assim, sentido de cidade sozinha. Se eu dissesse assim, pessoal, viajarei a Brasília. Eu volto de Brasília, sem crase. Mas se Brasília vier especificado, aí tem a crase. Se eu dissesse, viajarei a Brasília de Juscelino Kubitschek, aí teria crase. Viajarei a Brasília porque veio especificado. Se eu digo, viajarei a São Paulo, eu volto de São Paulo, sem crase. Mas se eu disser, viajarei a São Paulo, terra da garoa, tem crase, porque veio uma especificação para ele. Tá certo? Sempre façam isso. Quando for lugar, lembre-se disso. Eu vou... Aí eu faço a volta. Na volta, se der a preposição da, tem crase. Se der a preposição de, sem crase. Aqui dá a preposição de mais a, tá? Viajaremos a Paraíba, volto da Paraíba. Letra B. Visitei a sala de exposição das obras de Leonardo da Vinci no Shopping Rio Mar. Vamos aprender 4 coisas nessa frase? Primeiro, não tem crase. Porque o verbo visitar é transitivo direto. Visitei quem? Visitei o quê? A sala de exposição das obras do Leonardo da Vinci. Observe, a sala de exposição é objeto direto. Não existe crase em objeto direto. É por isso que não tem a crase. Quem visita, visita alguém ou visita algum lugar. Verbo visitar, coloque VTD, verbo transitivo direto. A sala de exposição, coloque OD, objeto direto. Não existe crase em objeto direto. Vamos aprender 3 coisas nessa frase. O nome correto é Leonardo da Vinci. Ninguém diga da Vinci. Tá? Porque é um nome derivado do latim. No latim, o som de C tem som de T. Leonardo da Vinci. Outra coisa que aprenda, o nome do shopping da nossa cidade é junto, Rio Mar. Tem gente que eu vejo que coloca Rio e Mar. Não, gente, é a logomarca do lugar, é Rio Mar. Junto, com ambas as letras maiúsculas. E quando vocês escreverem a palavra shopping na redação, use aspas. Por que vai usar aspas? Porque é um estrangeirismo. Ninguém diz aqui no Brasil qual é o sentido de shopping. Shopping, a tradução é centro de lojas. Eu não digo para vocês, quando a aula terminar, eu vou ao centro das lojas. Não, eu digo, eu vou ao shopping. Entenderam? Então é por isso que tem que ser conservadas as aspas. Professor, e por que você não colocou? Porque aqui está digitado. Digitado a gente italiza, tá? Então fica como referência para vocês. Letra B está errado, porque não existe crase em objeto direto e vocês aprenderam uma série de coisas na mesma frase. Letra C, por que está errado? O pai de Eduardo faz um curso à distância. Não tem crase, porque a distância não está determinada. Quando você diz faz um curso à distância, faz pós-graduação à distância, não tem crase, porque ninguém sabe que distância é essa. Agora, se a distância vier determinada, tem crase sim. Se eu dissesse assim, deixei meu carro a 3 quadras de distância daqui, teria crase, porque a distância veio determinada, 3 quadras. Tá certo? Agora, se for só a distância, sem crase, não tem vez. Vamos para a outra. A conferência será realizada entre as 14 horas e as 18 horas e 10 minutos. Nessa frase, vocês vão aprender 3 coisas também. Primeiro, conferência é com C maiúsculo, que é um evento, é um substantivo próprio. Será realizado entre. Quem está tornando essa questão falsa é essa preposição entre. Toda hora que é determinada, que é uma hora fixa, uma hora exata, tem crase. Mas aí, quando ele diz entre
14 horas e às 18h10, pode ser 15 horas, pode ser 15 horas e 30, não é uma hora exata. Ele diz entre. Esse entre quer dizer mais ou menos. Entenderam? Aí é por isso que não tem a crase. Se eu retirasse o entre e dissesse a conferência será realizada das 14 às 18h10, teria crase. Porque seria exatamente começando às 14 até às 18h10. Ficou claro? Vamos aprender outra coisa. Horas não tem S. A gente vê um monte de pessoas que escreve isso em Fortaleza e em outros lugares. O símbolo de horas é só o H. Existe uma regra na nossa gramática que diz o seguinte: nenhum símbolo de medida vai para o plural. Por exemplo, se eu dissesse para vocês, andei 1 metro, é só 1M. Se eu dissesse, andei 100 metros, 100M. Não tem gente que coloca MT e o S. Não é, só metros, porque é um símbolo de medida. Se eu dissesse, todo dia caminho 3 quilômetros, mesmo que seja plural, eu escrevo 6 km, que é um símbolo de medida. A hora é um símbolo de medida. Horas não tem S. Tanto faz eu dizer 1 hora, 14 horas, 20 horas, só o H. E quando ela tem quebrado, como eu fiz de propósito no exemplo, botei 18 horas e 10 minutos. O minutos é M-I-N, do jeito que está aí. Não coloco com aqueles 2 pontinhos, 18 horas, 18, 2 pontinhos, 00. Aquilo ali é erradíssimo, que ali é hora digital. Ninguém escreve aquilo, tem que escrever do jeito que eu pus aí, tá bom? Vamos aprender mais. Todo mundo entendeu por que a letra D está errado? Porque a palavra entre, ela dá a ideia de não é uma hora exata. É como se você me perguntasse, professora, você vai embora daqui a que horas? Eu digo, daqui uma meia hora. Daqui a uma meia hora. Eu estou dando com exatidão? Não. Então não tem crase. Agora, se a hora for exata, tem crase sim. Última questão, por que está errada? O desempenho de Fátima na redação preparatória para o Enem melhora dia a dia. Essa questão está falsa. Não existe crase entre palavras repetidas. Dia a dia. Está repetida. Não tem crase. Se eu dissesse, ele tomou o remédio gota a gota. Tem crase? Não. Palavra repetida. Gota a gota. Se eu dissesse, o salva-vida fez respiração boca a boca. Tem crase? Não. Ele ficou cara a cara com o ladrão. Tem crase? Não. Olha quantos exemplos eu adicionei. Nenhuma palavra repetida com o A no meio, ela recebe crase. Tá certo? Então, a letra certa é a primeira. Vamos lá. Respondendo outras indagações antes de ir para a 6ª questão. Professora, se o título começa com o parágrafo, já pode dar continuidade à introdução? De jeito nenhum. O título é uma coisa independente. Ele não tem nada a ver com a introdução. O título tem a ver com o texto como todo. Tanto é que o correto é a gente fazer a redação todinha, só quando termina é que a gente imagina qual é o título para tudo isso que eu disse. Tá? O título não dá continuidade à introdução. Segunda pergunta, professora, você disse que não aconselha a pôr título na redação. Porém, eu li que pôr título mostra que você está sendo mais atenciosa e chama a atenção do corretor. Isso é a opinião pessoal do guia do participante. Você pode dar dicas de como pôr título nas redações sem ser clichê? Primeiro, porque tudo na vida tem uma razão. Porque eu, pessoalmente, oriento que a maioria não coloque título na redação. Porque a maioria vai errar alguma coisa. Tem gente que faz o título, uma frase feita. Por exemplo, certa vez eu corrigindo o vestibular dos alunos da FIC,
o aluno era para falar um texto sobre corrupção. Aí o aluno botou: a justiça tarda, mas não falha. Pessoal, isso não é um clichê, uma frase feita? Se você puser no título uma frase feita, você perde pontos. Então, o aluno que não sabe dessa informação vai perder pontos porque colocou título. Outro, tem aluno que dá o título e passa de uma linha para o outro, vai perder pontos. O título é uma frase resumo. Aí eu aconselho, não coloque. Tem outro aluno que vai botar ponto final em título e a frase não tem verbo. Tem aluno que vai fazer pergunta no título. Até quando vamos aguentar os conflitos políticos no país? Então é um título desinteressante. É um título sem recurso. Os corretores sudestinos, eles aconselham que os alunos coloquem título, porque dentro da aula de redação, eles dão dicas. O título é curto, não pode ser clichê, não pode ser com perguntas, não precisa de ponto, ele fica centralizado. Muitas vezes o título é uma palavra. Tem gente que vai falar de corrupção, por exemplo, e coloca insensatez. Só isso. É um título completo. Então, o meu ponto de vista é por conta dessa informação, dos possíveis erros que vocês possam gerar. Por que não há crase na expressão afim? Porque fim é uma palavra masculina. E aí é uma locução adverbial. Afim não tem crase. E afim é separado. Eu só uso afim junto com sentido de semelhança. Se eu dissesse assim, ó, matemática e física são disciplinas afins. Tem sentido de semelhança? Tem. Então afim é junto. Pouco vocês usam esse sentido na redação. A maioria das vezes que vocês usam a palavra afim, você usa com sentido de propósito, de objetivo. Aí é separado, tá? Você diz assim, eu estou aqui a fim de trabalhar noções de texto com vocês. Então esse afim, ele é separado, tá? Estou aqui a fim de, com o propósito de. Qual foi a regra que determina a retirada do hífen dessas palavras? Dia a dia, gota a gota. A única regra que eles colocam é que entre palavras repetidas não tem mais regra, ou não tem mais o hífen. Quem explica o sentido da palavra é o contexto. Por exemplo, dia a dia, quando tinha o hífen, ele significava, pessoal, cotidiano. Se eu dissesse assim, isso são fatos do dia a dia. Aí antigamente tinha hífen para significar cotidiano. E dia a dia sem hífen, antigamente, era para significar advérbio. Se eu dissesse assim, o paciente piora dia a dia. Quer dizer, um dia após o outro. Aí era advérbio, era sem hífen. Hoje, dia a dia, não tem mais hífen. E a gente vai saber se é cotidiano ou advérbio pelo contexto, tá certo? A maioria das vezes é pelo contexto. Bem, a sexta questão diz o seguinte: nas opções seguintes, apenas uma apresenta o emprego da vírgula corretamente. A vírgula, gente, existem mais de 25 regras. Hoje nós vamos trabalhar 5, tá? Primeiro, atualmente tenho estudado mais para o vestibular do Enem. Essa questão está falsa. Depois do tenho, não tem a vírgula. Vocês vão colocar um X, tirando. Essa questão está falsa por causa disso. A vírgula só está correta depois do atualmente. Que o atualmente é um adjunto adverbial deslocado. Você diz assim, professora, o que é deslocado? É que o lugar dos advérbios é no final da frase. Quando a gente tira do final e joga para o início, aí a frase passa a ter essa conotação de deslocado. Por exemplo, essa frase seria, tenho estudado mais para o vestibular do Enem atualmente. Se o atualmente estivesse no final da frase, ele não teria vírgula. Por que que essa vírgula é obrigatória? Porque eu desloquei, eu tirei do final e joguei para o início.
Tá certo? Então, essa vírgula do atualmente está correta, porque aí é um adjunto adverbial deslocado, mas essa do tenho não tem vírgula, porque o verbo ter é um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa. Então, quando ele diz tenho estudado, eu não posso separar o verbo do seu complemento. Tá certo? Risquem a vida do tenho, a vírgula do tenho, e coloque, não se separa o verbo do seu complemento.